Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Boa tarde, meu nome é Gilda Oliveira dos Santos. Tenho 78 anos e nasci em 1947 numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, que nem existe mais nos mapas de hoje. Se vocês estão assistindo esse vídeo, quero agradecer de coração. Não é fácil para mim contar essa história, mas sinto que preciso compartilhar para que outras pessoas saibam que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Antes de continuar, peço que curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para apoiar esse trabalho tão importante. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro saber que minhas histórias alcançam pessoas de tantos lugares diferentes. Minha infância começou como a de muitas meninas nascidas naquela época. Éramos 6 irmãos, 4 meninos e 2 meninas, vivendo numa casa simples de chão batido, nas terras que meu pai dizia serem nossas, mas que nunca vi nenhum documento que provasse isso. O que tínhamos era uma vida de trabalho duro, onde não havia muito espaço para brincadeiras ou alegrias. Pelo menos não para mim. Desde meus primeiros anos de vida, aprendi que existia uma diferença muito grande entre o tratamento dado aos meninos e às meninas da casa. Meus irmãos podiam correr pela propriedade, nadar no rio, voltar para casa apenas quando o sol se punha. Eu e minha irmã mais velha, Luzia, tínhamos que ajudar nas tarefas domésticas do amanhecer até o anoitecer. Lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar da horta. E ai de nós se alguma coisa saísse do jeito que mamãe não gostava. Mas não era mamãe quem nos castigava. Era José, meu irmão mais velho, que se achava no direito de ser o homem da casa quando papai não estava. E meu pai, sempre ausente, trabalhando em fazendas vizinhas ou passando dias na cidade, deixava claro que aprovava essa atitude. Isso mesmo, menino. Mulher tem que aprender a servir desde pequena, senão cresce rebelde e ninguém quer. Ele dizia com um sorriso orgulhoso quando via José nos corrigindo. As primeiras recordações que tenho são de estar agachada no chão da cozinha, esfregando o fogão a lenha com uma palha de aço até meus dedos ficarem em carne viva. José ficava em pé, observando com aquele cinto de couro na mão, pronto para me atingir se eu parasse antes de terminar o serviço. Esfrega direito, sua preguiçosa, ele ordenava, enquanto mamãe fingia não ver, ocupada com o bordado que fazia para vender na feira. Lembro de um dia em particular, eu devia ter uns 10 anos. Estava lavando os pratos depois do almoço quando um escorregou das minhas mãos e se espatifou no chão. Não era um prato qualquer. Era um dos poucos que tínhamos de porcelana, presente de casamento da minha avó para minha mãe. José estava na sala e veio correndo com o barulho. Quando viu o que tinha acontecido, fechou a porta da cozinha e tirou o cinto. Você sabe quanto custou esse prato, sua inútil? Sabe quanto papai tem que trabalhar para comprar outro? Ele gritou enquanto eu me encolhia no canto. Tentei explicar que foi um acidente, que minhas mãos estavam molhadas com água e sabão, mas ele não queria saber. Os golpes vieram um após o outro, nas pernas, nos braços, nas costas. Mordi os lábios para não gritar, porque sabia que isso só o deixaria mais furioso. Mamãe ouviu tudo do quarto, onde estava deitada com dor de cabeça. Não fez nada para me defender. Mais tarde, quando José saiu para encontrar os amigos, ela veio até mim com um pano molhado em água fria e um pouco de pomada caseira feita de ervas. Foi só um prato, minha filha, ela disse em voz baixa, enquanto passava o pano nas minhas marcas. Mas seu irmão está certo. Você tem que ter mais cuidado. Eu olhei para os braços dela, marcados assim como os meus, e perguntei: por que você deixa papai fazer isso com você, mamãe? Ela desviou o olhar, como sempre fazia quando o assunto era esse. É assim que as coisas são, Gilda. Mulher nasceu para sofrer. Melhor você aprender isso logo. Essa era a lição que me ensinavam todos os dias. Que eu era menos importante, que minha dor não importava, que meu trabalho nunca seria suficiente. José fazia questão de me lembrar disso constantemente, especialmente quando seus amigos apareciam em casa. Me chamava de feiosa, dizia que eu nunca arranjaria marido,
que ninguém ia me querer nem para empregada por ser tão desajeitada. Tá vendo essa menina aqui? Ele falava para os amigos, me puxando pelo cabelo para me mostrar como se eu fosse uma boneca de pano. É tão burra que nem consegue aprender a fazer um café direito. Ainda bem que é minha irmã. Se fosse minha filha, já tinha mandado embora de casa. Meu pai ria dessas brincadeiras. Dizia que era assim mesmo que se criava uma mulher direita, que José seria um ótimo pai no futuro. Minha mãe mantinha os olhos baixos, mexendo a comida no prato sem comer, o corpo tenso como se esperasse que a qualquer momento a raiva dele se voltasse para ela. E frequentemente voltava. Uma noite, acordei com gritos vindos do quarto dos meus pais. Papai tinha chegado bêbado da cidade e acusava mamãe de ter dado atenção demais ao vendedor de panelas que passou pela nossa rua naquela tarde. Escutei o som de tapas, de choro contido, de súplicas interrompidas. José estava acordado também, parado na porta do quarto onde nós crianças dormíamos, observando. Quando notou que eu estava olhando, sorriu daquele jeito que me gelava a alma. Tá vendo, Gildinha? É isso que acontece com mulher que não sabe se comportar. Papai tá ensinando mamãe a ser uma boa esposa. No dia seguinte, mamãe apareceu com o olho roxo e o lábio partido. Disse que tinha tropeçado e caído no escuro. Ninguém questionou. Nem mesmo os vizinhos, que certamente tinham ouvido os gritos. Naquele tempo e naquele lugar, o que acontecia dentro de casa ficava dentro de casa. Foi crescendo dentro de mim uma certeza de que aquela não podia ser a vida que Deus tinha planejado para mim. Que em algum lugar devia existir um mundo onde meninas como eu não precisavam ter medo dentro da própria casa. Onde irmãos não se transformavam em carrascos e pais não ensinavam violência como se fosse amor. Mas para chegar a esse mundo, eu teria que sobreviver primeiro. E foi isso que tentei fazer, dia após dia, ano após ano, nas sombras daquela infância que me ensinava apenas uma coisa: que para pessoas como eu, o amor vinha sempre acompanhado de dor. Aos 11 anos, descobri o que seria meu único refúgio naquele mundo de dores, a pequena escola municipal que ficava a quase 5 quilômetros da nossa casa. Lembro como se fosse hoje a primeira vez que pisei naquela sala com cheiro de giz e madeira. Foi como entrar em um universo completamente diferente, onde por algumas horas eu podia ser apenas Gilda, não a menina problemática, ou a irmã do José. A professora Dona Marta tinha olhos gentis, diferentes de qualquer olhar que eu conhecia em casa. No primeiro dia de aula, quando me viu sentada no fundo da sala com as mangas compridas mesmo naquele calor de fevereiro, ela se aproximou devagar e colocou a mão no meu ombro. Não recuei por instinto, como fazia com todos, e isso me surpreendeu tanto quanto deve ter surpreendido ela. Você gosta de histórias, Gilda? Ela perguntou com uma voz macia que parecia não conseguir gritar nem que quisesse. Fiz que sim com a cabeça, sem coragem de falar. Então acho que você vai gostar muito da nossa biblioteca. Biblioteca era uma palavra grande demais para aquela estante pequena, com talvez 50 livros, mas para mim parecia um tesouro incalculável. Naquele mesmo dia, voltei para casa com um livrinho fino de contos debaixo do braço. Dona Marta disse que eu podia levar para ler em casa, desde que trouxesse de volta na semana seguinte. Escondi o livro dentro da minha roupa para que José não visse. Ele odiava quando eu lia qualquer coisa que não fossem os deveres de casa. Leitura enche a cabeça de moça com besteira, ele dizia, repetindo as palavras de papai. À noite, depois que todos dormiam, acendi um toquinho de vela que tinha guardado e li o livro inteiro, escondida embaixo do cobertor fino para que a luz não denunciasse meu pequeno ato de rebeldia. As histórias falavam de lugares distantes, de pessoas que viviam vidas que eu nem conseguia imaginar. Foi como se uma janela se abrisse dentro da minha cabeça, mostrando que existia um mundo enorme lá fora, além das cercas da nossa propriedade. A escola rapidamente se tornou meu santuário. Eu acordava antes do sol nascer para fazer todas as minhas tarefas domésticas a tempo de não me atrasar. Carregava água, varria o terreiro, ajudava a mamãe com o café da manhã, tudo em tempo recorde.
Depois caminhava sozinha aqueles 5 quilômetros, muitas vezes descalça para não gastar meu único par de sapatos, guardando-os na bolsa até chegar perto da escola. José zombava da minha dedicação. Para que estudar tanto? Mulher só precisa saber cozinhar e obedecer. Mamãe, estranhamente, não concordava com ele nesse ponto. Ela mesma mal sabia assinar o próprio nome, e talvez por isso, no silêncio dela, apoiava meus estudos. Uma noite, enquanto lavávamos a louça juntas, ela sussurrou: "Continua estudando, menina. É sua única chance de ter uma vida diferente da minha." Foi nessa época que comecei a perceber que nem todas as famílias eram como a nossa. Nas casas das minhas poucas amigas da escola, os pais conversavam com as filhas em vez de apenas dar ordens. Os irmãos podiam implicar, mas não havia aquele medo constante, aquela tensão no ar que parecia nunca abandonar nossa casa. Comecei a entender que o que acontecia conosco não era normal, não era justo e, principalmente, não era culpa minha. Dona Marta percebeu meu interesse pelos livros e começou a me emprestar mais, alguns até da sua coleção pessoal. "Você tem um dom, Gilda", ela me disse um dia quando fiquei após a aula para ajudá-la a organizar os cadernos. "Sua redação sobre o rio foi a melhor que já li de uma aluna da sua idade." Aquela foi a primeira vez na vida que alguém me elogiou por algo que eu tinha feito. Senti um calor estranho no peito, que só depois entendi ser orgulho. Mas a escola também trouxe problemas. José não gostava que eu chegasse em casa cheia de ideias, como ele dizia. Uma tarde, ele me encontrou lendo em vez de recolher as roupas do varal antes da chuva. Arrancou o livro das minhas mãos e atirou na poça d'água mais próxima. "Agora vai ter que pagar por ele, sua burra." Ele me segurou pelos cabelos enquanto eu tentava resgatar o livro encharcado. "Como é que vai explicar para a professorinha agora? Vai dizer que a irmãzinha preferida do José é uma irresponsável?" Chorei a noite toda pensando em como enfrentaria Dona Marta. O livro estava arruinado e eu não tinha um centavo para comprar outro. Na manhã seguinte, caminhei para a escola com o estômago embrulhado de medo. Quando finalmente criei coragem para mostrar o estrago, esperando ser repreendida ou até expulsa, algo inesperado aconteceu. Dona Marta olhou para o livro, depois para os hematomas no meu braço que eu tinha tentado esconder, e seus olhos se encheram de lágrimas. Em vez de me castigar, ela me abraçou. Foi um abraço diferente de qualquer outro que eu já tinha recebido. Não era o abraço rápido e envergonhado de mamãe, nem o abraço falso que José dava na frente das visitas para fingir que éramos uma família normal. Era um abraço verdadeiro, que dizia sem palavras que eu importava. "Não se preocupe com o livro, Gilda. Livros podem ser substituídos. Você não." Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Uma pequena semente de resistência começou a brotar. Percebi que poderia existir um futuro diferente para mim, que a vida que levava não era a única possível. Passei a estudar com ainda mais afinco, escondendo meus cadernos e livros em lugares que José não pensaria em procurar. Debaixo de uma tábua solta no assoalho, dentro do forro de um velho casaco pendurado no fundo do armário, até mesmo enterrados num pote de barro no quintal. Aos 13 anos, quando muitas meninas da minha idade já estavam sendo preparadas para o casamento, Dona Marta me chamou para uma conversa que mudaria minha vida. Ela tinha notado meu esforço nos estudos e achava que eu deveria continuar além do primário. "Existe uma escola normal na cidade grande para formar professoras", ela me explicou. "Aceitam algumas alunas com bolsa de estudos. Precisaria morar lá, mas ensinam tudo o que é necessário para se tornar professora como eu. A possibilidade de sair daquela casa, de ter uma profissão, de ser como Dona Marta, era um sonho grande demais para caber no meu coração pequeno de menina. Mas havia um problema gigantesco: convencer meu pai e José a me deixarem ir. Mamãe foi minha aliada silenciosa nessa batalha. "Deixa a menina tentar, Antônio", ela disse a papai numa rara demonstração de coragem. "Não vai custar nada pra gente, e se ela não se der bem, volta pra casa." Para minha surpresa, foi José quem mais se opôs. "Se essa menina vai pra cidade, nunca mais volta. Aí quem vai cuidar da casa quando a mãe não puder mais?
Quem vai servir a comida quando os amigos vierem? Percebi naquele momento que o que incomodava meu irmão não era perder minha ajuda nas tarefas de casa, mas perder o poder que exercia sobre mim. A discussão durou semanas. Papai estava indeciso. Por um lado, se orgulharia de dizer que tinha uma filha professora. Por outro, concordava com José que mulher educada demais dá problema. O que acabou decidindo a questão foi o fator financeiro. A ideia de não ter que me sustentar mais e talvez até receber algum dinheiro meu no futuro acabou convencendo-o. Com 14 anos, arrumei minha pequena trouxa de roupas e parti para a cidade grande, com uma carta de recomendação de Dona Marta no bolso e o coração dividido entre o medo do desconhecido e a esperança de uma vida nova. Mamãe me abraçou na estação do trem com força, como nunca tinha feito antes. Vai, minha filha, e não olha para trás. Ela sussurrou no meu ouvido. Faz o que eu não tive coragem de fazer. Aquela menina magricela e assustada que subiu no trem naquela manhã de março de 1961 não fazia ideia do que a esperava. Só sabia que, pela primeira vez na vida, estava tomando uma decisão por mim mesma. E mesmo com todo o medo, aquela sensação de liberdade era a coisa mais doce que eu já tinha provado. Cheguei na cidade grande com os olhos arregalados como os de um bezerro recém-nascido. Nunca tinha visto tantos prédios, tantas pessoas, tantos automóveis. Tudo parecia grande, barulhento e assustador para uma menina do interior. Na estação de trem, fiquei parada com minha trouxa de roupas embaixo do braço, sem saber para onde ir, até que uma senhora do comitê de acolhimento da escola normal me encontrou. Dona Celeste, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, seria minha supervisora no internato. Gilda Oliveira, estávamos esperando por você. Venha, o carro da escola está aguardando. Entrei no automóvel preto reluzente, sentindo como se estivesse sonhando. Na minha cabeça, só conseguia pensar que José nunca acreditaria se eu contasse que andei de carro de verdade. O internato para moças era um prédio imponente de 3 andares, com janelas altas e um jardim bem cuidado. Fui levada para um dormitório onde outras 5 meninas já estavam instaladas. Minha cama ficava perto da janela e tinha um pequeno baú aos pés para guardar meus pertences, que cabiam com folga, tão poucos eram. Minha colega de beliche, Teresa, era filha de comerciantes de Belo Horizonte e parecia saber tudo sobre a vida na cidade. Na primeira noite, enquanto eu desembrulhava meu único vestido de sair, todo amassado da viagem, ela me olhou com uma mistura de curiosidade e pena. De onde você vem, Gilda? De Ribeirão das Almas, respondi, pela primeira vez sentindo vergonha das minhas origens. Nunca ouvi falar. É muito pequeno? Tão pequeno que nem aparece nos mapas. Teresa sorriu, sem malícia. Bom, agora você está aqui. E quando se formar, pode ir para qualquer lugar que quiser. Aquela ideia de que eu poderia escolher meu próprio caminho era tão nova que mal conseguia compreendê-la por completo. Por 16 anos, minha vida tinha sido decidida por outras pessoas. Agora, de repente, o futuro parecia uma estrada aberta. Os primeiros meses foram difíceis. Eu estava anos atrasada em algumas matérias comparada às outras meninas. Meu sotaque carregado do interior provocava risadinhas nas aulas. Minhas roupas simples e remendadas destoavam dos uniformes bem passados das colegas. Mais de uma vez, chorei escondida no banheiro, pensando que tinha cometido um erro, que não pertencia àquele lugar. Mas havia uma voz dentro de mim, teimosa como só pode ser a voz de quem já enfrentou o pior, que insistia. Melhor sofrer aqui do que voltar para casa. E então eu secava as lágrimas, abria os livros e estudava até meus olhos arderem. A diretora da escola, Dona Augusta, era uma mulher severa, mas justa. Certo dia, me chamou em sua sala depois de verificar minhas notas do primeiro semestre. Senhorita Oliveira, estou impressionada com seu progresso. Apesar das suas evidentes limitações iniciais, suas notas estão entre as melhores da turma. Obrigada, senhora. Mantive os olhos baixos como tinha aprendido em casa. Olhe para mim quando falo com você, menina. Levantei os olhos esperando ver raiva, mas encontrei apenas firmeza no olhar dela. Você vai ser uma excelente professora algum dia.
Mas para isso, precisa aprender a se valorizar. Ninguém respeita quem não se respeita. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Comecei a trabalhar não só nas matérias escolares, mas em mim mesma. Observava como as outras meninas se portavam, como falavam, como se vestiam. Não para copiá-las, mas para entender que havia outras formas de ser mulher além daquela que conhecia em casa. Para ajudar nas despesas, consegui um trabalho de meio período como auxiliar na biblioteca da escola. Era o paraíso para mim. Estar rodeada de livros, poder lê-los nas horas vagas, aprender a organizar e catalogar. A bibliotecária, Dona Leonor, tornou-se minha mentora e amiga. Foi ela quem me apresentou a literatura que mudaria minha vida. Livros de Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Rachel de Queiroz. Veja, Gilda, estas são mulheres que escrevem sobre mulheres, ela me explicou. Não como os homens nos veem, mas como realmente somos. Em 1964, quando tinha 17 anos, recebi a primeira carta de casa desde que havia partido. Era de mamãe, escrita com letra trêmula e cheia de erros, provavelmente ditada a algum vizinho alfabetizado. Dizia que papai tinha morrido de um ataque do coração enquanto trabalhava na roça. José tinha assumido a propriedade e exigia que eu voltasse para ajudar com a casa. Passei noites sem dormir, dividida entre o dever familiar e o sonho de me formar. Dona Augusta, percebendo minha angústia, me chamou novamente. Sua mãe tem outros filhos para ajudá-la? Sim, somos 6. E você é a única que está estudando para ter uma profissão? Sim, senhora. Então sua obrigação é terminar seus estudos. Este é o melhor modo de ajudar sua família no futuro. Respondi a José com uma carta respeitosa, mas firme, dizendo que voltaria para visitas, mas só depois de formada. Nunca recebi resposta. Naquele mesmo ano conheci Carlos, um estudante de engenharia que frequentava a biblioteca municipal onde eu trabalhava aos sábados. Era diferente de qualquer rapaz que já tinha conhecido. Educado, gentil, interessado no que eu pensava. Nas nossas conversas sobre livros e ideias, nunca me senti diminuída ou silenciada. Nossa amizade cresceu lentamente, com o cuidado de duas pessoas que têm seus próprios sonhos e não querem atropelar os do outro. Carlos respeitava minha determinação em me formar, e eu admirava sua paixão por construir pontes e estradas que conectassem pessoas. Em 1965, aos 18 anos, eu já era uma pessoa completamente diferente daquela menina assustada que chegou à cidade. Tinha amigas, participava do jornal da escola, dava aulas particulares para crianças do bairro. Pela primeira vez na vida, não me sentia um fardo ou um problema. Era alguém com valor próprio, alguém que podia contribuir para o mundo. Foi nesse período que recebi a notícia. Mamãe estava muito doente. Pneumonia, dizia a carta do médico local. José acrescentou algumas linhas acusatórias. Se você estivesse aqui para cuidar dela como deveria, talvez não tivesse piorado tanto. Dessa vez não hesitei. Pedi licença na escola e viajei de volta a Ribeirão das Almas. O trem parecia fazer o caminho inverso da minha vida. Cada quilômetro me levava de volta ao que eu tinha sido, não ao que tinha me tornado. A casa parecia menor do que eu lembrava, mais escura, mais sufocante. José estava na varanda quando cheguei, os mesmos olhos duros, agora em um rosto mais velho e marcado. Não me abraçou, apenas fez um gesto com a cabeça. Até que enfim lembrou que tem família. Engoli a resposta ácida que subiu à minha garganta. Não tinha voltado para brigar, mas para ver mamãe. Encontrei-a na mesma cama onde eu tinha nascido, magra como um graveto, os olhos fundos brilhando de febre. Quando me viu, um sorriso fraco iluminou seu rosto cansado. Minha filha professora, ela sussurrou, estendendo a mão para tocar meu rosto. Você conseguiu. Passei 2 semanas cuidando dela, aplicando os conhecimentos de enfermagem básica que tinha aprendido na escola. À noite, lia para ela os livros que trouxe comigo, histórias de mulheres fortes que enfrentavam o mundo com coragem. Não sei se ela entendia tudo, mas seus olhos brilhavam com cada palavra. José não facilitava as coisas.
Criticava cada decisão que eu tomava sobre os cuidados com mamãe, questionava meus estudos de cidade como se fossem inúteis, fazia questão de me lembrar que eu tinha abandonado a família. Uma noite, quando saí do quarto de mamãe depois de finalmente conseguir fazê-la dormir, ele me esperava na cozinha. Tinha uma garrafa de cachaça pela metade na mesa e aquele olhar que eu conhecia bem dos tempos de criança. Então agora você se acha melhor que a gente, é? Com seus livros e seu namoradinho da cidade? Não respondi, tentando passar por ele para ir ao meu quarto improvisado na sala. Ele segurou meu braço com força, exatamente como fazia anos atrás. Quando você era pequena, eu podia te ensinar respeito. Parece que você esqueceu tudo que te ensinei. Foi quando percebi. Eu não tinha mais medo dele. Aqueles anos longe não apenas me deram educação, mas também força. Livrei meu braço com um movimento firme e olhei diretamente nos olhos dele, algo que nunca teria feito antes. Não, José. Eu só aprendi coisas que você nunca poderia me ensinar. Deixei o boquiaberto na cozinha e fui dormir. Na manhã seguinte, ele mal falava comigo, mas pela primeira vez, isso não me incomodou. O poder que ele exercia sobre mim existia apenas enquanto eu permitisse. Depois de 2 semanas, mamãe estava melhor, fora de perigo. Na véspera da minha partida, ela segurou minha mão enquanto conversávamos sozinhas. Tenho orgulho de você, minha filha, de quem você se tornou. Venha comigo para a cidade, mamãe. Posso cuidar de você lá. Ela sorriu com tristeza. Meu lugar é aqui, Gilda. Sempre foi. Mas o seu não é. Nunca foi. Voltei para a escola com o coração mais leve, apesar da despedida difícil. Nos meses seguintes, trocamos cartas regularmente, as primeiras correspondências verdadeiras entre nós. Nelas, mamãe me contava sobre a vida na roça e eu lhe falava sobre meus estudos, sobre Carlos, sobre os planos para o futuro. Em dezembro de 1966, aos 19 anos, recebi meu diploma de professora normalista. No dia da formatura, procurei rostos familiares na plateia, sabendo que não encontraria nenhum, mas estava enganada. Na última fileira, usando seu melhor vestido e um chapéu emprestado, estava mamãe. Ao lado dela, sorrindo timidamente, estava Carlos, que eu tinha mencionado nas cartas, mas nunca apresentado oficialmente. De alguma forma, eles se encontraram na estação e vieram juntos. Aquele momento, quando caminhei pelo palco para receber meu diploma, não representava apenas minha conquista pessoal. Era o início de uma nova história para as mulheres da minha família. Uma história onde o estudo, não o sofrimento, seria nosso legado. Em janeiro de 1967, com meu diploma de professora normalista em mãos, enfrentei a decisão mais difícil da minha vida até então. Carlos tinha me pedido em casamento no mesmo dia da minha formatura, num banco de praça perto da escola, sem anel nem joelhos dobrados, apenas palavras sinceras de um homem que respeitava meus sonhos tanto quanto os dele. Podemos construir uma vida juntos em São Paulo? Ele disse. Consegui um emprego numa construtora grande. Você pode dar aulas lá. O futuro que ele desenhava com suas palavras parecia um sonho bom demais para ser verdadeiro. Uma casa própria, filhos que cresceriam sem medo, uma vida de companheirismo e respeito mútuo. Tudo que eu nunca tive e sempre desejei. Mas algo dentro de mim resistia a seguir esse caminho, por mais tentador que fosse. Durante as semanas que passei cuidando de mamãe, uma ideia tinha começado a germinar na minha mente. Um propósito maior que ia além da minha própria felicidade. Preciso voltar para Ribeirão das Almas primeiro, expliquei a Carlos. Há crianças lá que nunca terão chance de sair como eu tive. Preciso ser para elas o que Dona Marta foi para mim. Carlos não tentou me convencer do contrário. Apenas segurou minhas mãos e prometeu esperar o tempo que fosse necessário. 1 ano, 5, 10, não importa. Algumas pessoas valem qualquer espera. Com a bênção dele e a promessa de cartas semanais, voltei para minha cidade natal, não mais como a menina assustada que fugiu em busca de educação, mas como professora Gilda, determinada a fazer a diferença. A escola onde estudei na infância tinha perdido Dona Marta, que se aposentara e mudara para a casa da filha na capital.
O prefeito, surpreso com meu retorno voluntário, não hesitou em me oferecer a vaga. Finalmente alguém com estudo de verdade naquela escolinha. Ele comentou como se fizesse um grande favor. Aceitei o emprego com um salário mínimo e uma missão pessoal que ia muito além de ensinar o alfabeto e as 4 operações. Queria abrir janelas nas mentes daquelas crianças, mostrar que existia um mundo além das cercas das fazendas, além dos papéis que seus pais e avós tinham desempenhado por gerações. Mas antes de começar oficialmente como professora, tinha uma visita importante a fazer. Caminhei pela estrada de terra até nossa antiga propriedade, sentindo cada pedra e cada curva do caminho como velhas conhecidas. A casa continuava a mesma, talvez um pouco mais caída nas beiradas, com aquele ar de cansaço que as construções antigas carregam. José estava consertando uma cerca quando me viu. Seu rosto endureceu, como sempre acontecia na minha presença. Mas havia algo diferente agora. Um lampejo de incerteza, talvez até de respeito relutante. Voltou para ficar ou só está de passagem? Ele perguntou secamente. Vim dar aulas na escola, respondi, mantendo a voz firme. E vim ver mamãe. Ele fez um gesto em direção à casa. Ela está lá dentro. Vai gostar de te ver. Mamãe estava na cozinha, preparando o almoço. Quando me viu na porta, seus olhos se iluminaram como 2 estrelas. O abraço que trocamos foi longo, cheio de palavras não ditas. Você está morando onde? Ela perguntou depois. Aluguei um quartinho nos fundos da venda do seu Joaquim. É pequeno, mas limpo. Podia ficar aqui, ela sugeriu, com um olhar de esperança. Balancei a cabeça suavemente. Não posso, mamãe. Preciso do meu próprio espaço agora. Ela entendeu sem que eu precisasse explicar. Era jovem demais quando se casou, nunca teve um lugar que fosse verdadeiramente seu. Não queria o mesmo para mim. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho com uma dedicação que surpreendeu até a mim mesma. A escolinha era precária, carteiras quebradas, livros desatualizados, teto que pingava quando chovia forte. Mas para mim, era um palco onde podia representar o papel mais importante da minha vida. Logo percebi que muitas das meninas faltavam às aulas constantemente. Quando questionava, ouvia sempre as mesmas desculpas. Precisava ajudar em casa. Pai disse que estudo não é para menina. Tenho que cuidar dos irmãos menores. Comecei a visitar as famílias dessas alunas depois das aulas, conversando com os pais, explicando a importância da educação. Muitos me recebiam com desconfiança, alguns com hostilidade aberta. A senhora vem da cidade grande nos dizer como criar nossas filhas? Um fazendeiro me perguntou, com a mesma expressão que José tinha quando estava prestes a perder a paciência. Não, senhor, respondi com calma. Venho como alguém que cresceu exatamente como suas filhas e sabe o quanto a educação pode mudar uma vida. Aos poucos, família por família, fui quebrando resistências. Quando as meninas começaram a melhorar nas aulas, trazendo para casa cadernos com elogios e notas altas, até os pais mais durões começaram a ceder. Em julho daquele ano, notei algo perturbador. Uma das minhas alunas mais brilhantes, Luzia, de 12 anos, começou a chegar à escola com olheiras profundas e braços marcados. Reconheci os sinais imediatamente. Eram os mesmos que eu carregava na sua idade. Depois da aula, pedi que ficasse um pouco mais. Luzia, está tudo bem em casa? Ela baixou os olhos exatamente como eu fazia. Tudo bem, professora. Se alguém estiver machucando você, pode me contar. Eu vou ajudar. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto. É meu irmão mais velho. Desde que papai morreu, ele diz que é o homem da casa agora. Meu coração congelou. Era como ouvir minha própria história sendo contada novamente, um ciclo perverso se repetindo em outra geração. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma e a todas as Luzias do mundo. Este ciclo terminaria comigo. No dia seguinte, fui à casa dela. O irmão, Augusto, um rapaz de 19 anos com olhos duros como os de José, me recebeu na porta com cara de poucos amigos. O que a professora quer aqui?
Conversar sobre o futuro da sua irmã, respondi com uma calma que não sentia. Luzia é uma das minhas melhores alunas. Tem potencial para uma bolsa de estudos na cidade grande como eu tive. Ele riu com escárnio. Pra quê? Pra voltar toda metida a importante como a senhora? Mulher não precisa de tanto estudo. Em vez de recuar, como teria feito anos atrás, dei um passo à frente. Vou ser muito clara, Augusto. Sei exatamente o que está acontecendo nesta casa, e não vou permitir que continue. Seu rosto empalideceu, depois ficou vermelho de raiva. A senhora não tem nada a ver com a minha família. Tenho tudo a ver com meus alunos e seu bem-estar. Se as marcas no corpo de Luzia não desaparecerem, terei uma conversa muito séria com o delegado na próxima vez que ele vier à cidade. Era um blefe parcial. O delegado raramente aparecia em Ribeirão das Almas, e quando vinha, era mais para beber no bar da praça do que para fazer justiça. Mas Augusto não sabia disso. A senhora está me ameaçando? Estou oferecendo um caminho diferente, respondi. Você pode ser o tipo de homem que seu pai era, ou pode ser melhor. A escolha é sua. Saí de lá tremendo por dentro, mas de cabeça erguida. Não sabia se minhas palavras teriam algum efeito, mas tinha certeza de uma coisa. Não ficaria mais calada diante do abuso, nem deixaria que outra geração de meninas crescesse achando que violência era parte normal da vida. Nas semanas seguintes, observei Luzia atentamente. As marcas nos braços diminuíram e, gradualmente, ela voltou a sorrir e participar das aulas. Um dia, sua mãe apareceu na escola, uma mulher pequena e envelhecida antes do tempo, muito parecida com mamãe. Não sei o que a senhora disse ao meu filho, ela falou em voz baixa. Mas algo mudou. Ele está diferente. Às vezes, tudo o que precisamos é alguém que nos mostre que existe outro caminho, respondi, pensando em Dona Marta, em Dona Augusta, em todas as mulheres que me ajudaram a encontrar o meu. O caso de Luzia foi apenas o primeiro. Logo, outras meninas começaram a me procurar, contando histórias semelhantes. Algumas envolviam irmãos, outras pais ou tios. O padrão era sempre o mesmo: homens que acreditavam ter direito sobre os corpos e as vidas das mulheres da família e mulheres que aceitavam esse tratamento por não conhecerem alternativa. Em outubro de 1967, usei meu próprio salário para comprar livros sobre direitos das mulheres e começar uma pequena biblioteca na escola. Organizei reuniões noturnas para mães e filhas, onde líamos juntas e discutíamos o que significava ser mulher num mundo feito por e para homens. No início, apenas 3 ou 4 mulheres apareciam, sentadas timidamente nos cantos da sala de aula. Com o tempo, o grupo cresceu. Mulheres que mal sabiam ler vinham ouvir, contribuir com suas histórias, encontrar na comunidade a força que faltava individualmente. José soube dessas reuniões, claro. Numa comunidade pequena como a nossa, segredos tinham pernas curtas. Uma noite, ele apareceu na porta da escola, bêbado e furioso. Então é isso que você voltou para fazer? Encher a cabeça das mulheres com besteira? Virar as esposas contra os maridos? Enfrentei-o sem medo, consciente das mulheres observando atrás de mim. Não, José. Vim ensinar que ninguém merece viver com medo dentro da própria casa. Nem mesmo você. Você sempre foi o problema naquela casa. Ele cuspiu as palavras, sempre achando que era melhor que todo mundo. Não melhor, corrigi. Apenas merecedora de respeito, como qualquer ser humano. Ele ergueu a mão, aquele gesto familiar que tinha marcado minha infância. Por um instante, vi o menino assustado por trás do homem violento. Um menino que também tinha sido vítima do nosso pai, que nunca conheceu outra forma de ser homem. Você pode me bater aqui, na frente de todas essas testemunhas, falei calmamente. Ou pode ir para casa e pensar no tipo de homem que realmente quer ser. Para minha surpresa, e talvez para a dele também, sua mão baixou lentamente. Sem dizer mais nada, virou as costas e saiu cambaleando na noite. Aquele confronto mudou algo fundamental entre nós. Não nos tornamos amigos ou mesmo aliados, mas estabeleceu-se um respeito relutante. José parou de tentar me intimidar.
Às vezes, quando eu visitava a mamãe, ele até perguntava sobre a escola, sobre as alunas que tinham conseguido bolsas para estudar na cidade. Em março de 1968, recebi uma carta de Carlos dizendo que tinha sido transferido para uma cidade a apenas 2 horas de Ribeirão das Almas. Não consigo esperar mais, ele escreveu. Se você não pode deixar suas meninas, vou me aproximar de você. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja da cidade. Mamãe chorou de alegria. José compareceu, sóbrio e desconfortável em seu único terno, mas presente. Carlos comprou uma motocicleta para fazer o trajeto entre seu trabalho e nossa pequena casa nos fins de semana. Nossa vida não era convencional para os padrões da época. Uma professora rural, casada com um engenheiro da cidade, cada um com seu trabalho, sua missão. Mas funcionava para nós. Carlos entendia que minha luta em Ribeirão das Almas era maior que nós dois. Em dezembro daquele ano, organizei a primeira formatura oficial da escola, com certificados impressos que encomendei da cidade grande. Para muitas daquelas crianças, seria o único diploma que receberiam na vida. Fiz questão de que a cerimônia fosse especial, com discursos, música e um pequeno lanche. No final do evento, uma fila de mães se formou para falar comigo. Uma delas, Dona Josefa, segurou minhas mãos entre as suas calejadas de tanto trabalho. Antes da senhora chegar, ela disse com voz embargada. Eu achava que a única coisa que podia deixar para minha filha era ensiná-la a aguentar a vida sem reclamar muito. Agora sei que posso deixar algo melhor, a certeza de que ela merece mais do que apenas aguentar. Foi nesse momento que entendi completamente o poder da educação. Não apenas para mudar uma vida individual, como a minha, mas para transformar gerações inteiras. Cada menina que aprendia a ler e escrever, que descobria sua própria voz e valor, levaria esse conhecimento para suas filhas e netas. A vingança verdadeira contra o abuso que sofri não estava em punir José ou qualquer outro homem. Estava em quebrar o ciclo, em criar um mundo onde outras meninas não precisariam passar pelo que passei. Um mundo onde ser mulher não significaria automaticamente ser vítima. Com o passar dos anos, minha pequena revolução silenciosa em Ribeirão das Almas ganhou força e forma. Na década de 1970, quando o Brasil vivia sob o regime militar, nosso trabalho na escola se tornou ainda mais importante como um espaço de resistência e esperança. Carlos e eu finalmente conseguimos comprar uma casinha simples perto da escola, onde estabelecemos nosso lar permanente. Em 1972, nasceu nossa primeira filha, Helena. Carregar aquela criança dentro de mim durante 9 meses foi uma experiência de cura que nunca imaginei possível. Cada movimento, cada batida de coração eram lembretes constantes de que a vida seguia adiante, que o ciclo de dor podia ser quebrado. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Você nunca conhecerá o medo que eu conheci. Carlos era um pai completamente diferente do que eu tinha conhecido. Gentil, participativo, cheio de amor para dar. Observá-lo ninando Helena, cantando canções de ninar desafinadas, me fazia chorar às vezes, de alegria pela filha que tinha o pai que eu nunca tive e de uma tristeza tardia pela menina que fui. Em 1974, tivemos nosso segundo filho, Antônio. Escolhi esse nome não em homenagem ao meu pai, mas como uma forma de ressignificar um nome que carregava tantas memórias dolorosas. Este Antônio cresceria para ser um homem diferente, criado com amor e respeito, ensinado desde cedo que força verdadeira não tem nada a ver com dominação. A escola prosperou sob meus cuidados. Aos poucos, consegui mais verbas da prefeitura, livros novos, até mesmo uma pequena ampliação que permitiu criar uma biblioteca de verdade. Mas meu orgulho maior eram os alunos que seguiam em frente, especialmente as meninas que, como eu, encontravam na educação um caminho para a liberdade. Luzia, aquela primeira aluna que ajudei a escapar do ciclo de abuso, foi a primeira a receber uma bolsa para estudar na mesma escola normal onde me formei.
Quando ela voltou, anos depois, como professora formada, a contratei imediatamente para trabalhar ao meu lado. Cada vez mais, a escola se tornava um lugar de mulheres fortes, construindo futuro para outras mulheres. Mamãe veio morar conosco em 1975, quando sua saúde começou a declinar. José tinha casado e assumido completamente a propriedade, e ela disse que preferia passar seus últimos anos com a filha, que entendeu o que realmente importa na vida. Tê-la conosco foi um presente. Meus filhos puderam conhecer a avó, que, apesar de todas as limitações de sua época, tinha feito o que pôde para me ajudar a escapar. Nas tardes quentes, sentávamos na varanda e ela contava histórias da própria infância para as crianças, histórias que nunca tinha compartilhado comigo antes. Descobri que ela também tinha sido abusada pelo pai e pelos irmãos, que seu casamento havia sido arranjado contra sua vontade, que tinha sonhado em ser parteira antes de se tornar apenas a esposa do Antônio. Se eu tivesse tido uma professora como você, Gilda, ela me disse um dia, quem sabe minha vida teria sido diferente. Você fez o melhor que pôde com o que tinha, mamãe, respondi, segurando suas mãos enrugadas entre as minhas. E foi o suficiente para me dar uma chance. Em 1979, enfrentamos nossa primeira grande crise. O novo prefeito, amigo próximo de José, decidiu que a escola precisava de uma direção mais tradicional. Fui chamada à prefeitura para uma conversa onde deixaram claro o problema. Minhas aulas estavam enchendo a cabeça das mulheres com ideias perigosas. Que ideias seriam essas? Perguntei, mantendo a calma. Que elas merecem respeito? Que podem sonhar com uma vida além de serem esposas e mães? Que seu corpo pertence a elas e a ninguém mais? Ora, professora Gilda, o prefeito respondeu com um sorriso condescendente. A senhora sabe que essas modernidades só trazem confusão para a nossa comunidade pacata. Já temos casos de moças que não querem mais casar, de esposas que estão questionando os maridos. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo a confirmação de que nosso trabalho estava de fato provocando mudanças. Senhor prefeito, respondi finalmente, o senhor pode me afastar da direção da escola, mas vai ter que explicar isso para as mais de 50 mães que já assinaram uma petição para que eu continue, para os alunos que melhoraram tanto nas provas estaduais e para o Jornal da Capital, que está preparando uma reportagem sobre nosso trabalho aqui. Era um blefe, novamente. Não havia reportagem nenhuma sendo preparada. Mas tinha aprendido ao longo dos anos que homens como ele temiam mais a exposição pública do que qualquer outra coisa. A ameaça de exoneração nunca se concretizou. Pelo contrário, nos anos seguintes, recebi a notícia de que nossa escola tinha sido selecionada como modelo para um programa estadual de educação rural. As modernidades que tanto assustavam alguns estavam, na verdade, colocando Ribeirão das Almas no mapa pela primeira vez. Em 1982, ocorreu algo que nunca imaginei possível. José adoeceu gravemente, um câncer no pulmão que se espalhou rapidamente. Quando soube, meu primeiro instinto foi de indiferença. Ele fez sua cama, pensei. Agora que se deite nela. Mas mamãe, com sua sabedoria simples, me fez enxergar diferente. O perdão não é para ele, filha, é para você mesma. Fui visitá-lo no hospital da cidade vizinha, onde estava internado. Encontrei um homem muito diferente daquele que atormentou minha infância. Magro, frágil, com os olhos encovados pela doença. Quando me viu, algo passou por seu rosto. Vergonha, arrependimento, não sei ao certo. Não pensei que você viria, ele disse com voz rouca. Nem eu, respondi honestamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso de décadas de mágoa entre nós. Sabe, ele começou hesitante, quando você era pequena e eu fazia aquelas coisas, achava que estava te ensinando a ser forte. Era o que papai dizia que um irmão mais velho devia fazer. Isso não era força, José, era crueldade. Ele fechou os olhos por um momento. Sei disso agora. Vendo minhas próprias filhas crescerem, percebo o quanto estava errado. Não era um pedido de desculpas formal, mas vindo de José, era o mais próximo que chegaríamos disso.
Respirei fundo, deixando que décadas de raiva contida começassem lentamente a se dissipar. Suas filhas estão bem? Perguntei, percebendo que quase não conhecia minhas sobrinhas. Um sorriso fraco apareceu em seu rosto cansado. A mais velha, Teresa, está na faculdade em Belo Horizonte. Vai ser advogada. A ironia não me escapou. O homem que tentou impedir minha educação agora se orgulhava da filha universitária. Talvez, de alguma forma tortuosa, minha luta tivesse beneficiado até mesmo sua família. José faleceu 2 semanas depois. No funeral, suas filhas vieram me abraçar, chamando-me de Tia Gilda, a professora. Percebi que, mesmo sem contato direto, minha existência tinha significado algo para elas. Um exemplo, talvez, de que uma mulher podia ser mais do que o que os homens da família permitiam. Os anos 80 trouxeram muitas mudanças para o Brasil e para nossa pequena comunidade. A abertura política, as primeiras eleições diretas, uma nova Constituição que finalmente reconhecia as mulheres como cidadãs plenas. Em Ribeirão das Almas, essas mudanças chegavam devagar, mas chegavam. Em 1985, inauguramos o primeiro centro de mulheres da região, um espaço anexo à escola onde oferecíamos cursos profissionalizantes, assistência jurídica básica e um grupo de apoio para vítimas de violência doméstica. O que começou como minhas reuniões informais de leitura tinha se transformado em uma instituição reconhecida, que recebia apoio até mesmo de ONGs internacionais. Carlos, sempre meu maior apoiador, usou seus contatos na construtora para conseguir a doação de materiais. Juntos, construímos um edifício simples mas digno, com salas claras e arejadas, muito diferente do porão escuro onde comecei aquelas primeiras reuniões. Na inauguração, olhei para as dezenas de mulheres presentes, de todas as idades, desde meninas que ainda frequentavam a escola até senhoras que mal sabiam assinar o nome, e percebi a magnitude do que tínhamos realizado. Não era apenas um prédio ou um programa. Era uma revolução silenciosa que tinha transformado uma comunidade inteira. Mamãe não chegou a ver essa conquista. Faleceu pacificamente em 1983, sentada em sua cadeira de balanço na nossa varanda, observando as crianças brincarem no quintal. Suas últimas palavras para mim foram: "Você quebrou a corrente, minha filha. Era tudo o que eu queria e nunca pude fazer." Helena, minha primogênita, seguiu meus passos na educação, formando-se professora e depois fazendo faculdade de pedagogia, algo que eu nunca tive oportunidade de fazer. Antônio escolheu engenharia como o pai, mas com uma especialização em escolas rurais. Vê-los seguindo seus próprios caminhos, livres do peso do passado que carreguei, era a maior recompensa que eu poderia desejar. Em 1991, aos 44 anos, recebi o maior reconhecimento da minha carreira, o Prêmio Nacional de Educação Rural. A cerimônia foi em Brasília, e pela primeira vez na vida, viajei de avião. Carlos, Helena e Antônio estavam comigo, aplaudindo quando subi ao palco para receber a placa. No discurso de agradecimento, falei não sobre mim, mas sobre todas as Gildas, Marias e Luzias que vieram antes e depois de mim. Sobre como a educação não é apenas um direito, mas uma ferramenta de libertação, especialmente para mulheres que foram convencidas de que não tinham direito a sonhar. Cada vez que uma menina aprende a ler, disse ao microfone com a voz embargada pela emoção, um universo inteiro de possibilidades se abre. Cada vez que uma mulher descobre que merece respeito, uma geração inteira é transformada. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo o arco completo da minha vida. Da menina aterrorizada que tremia ao som dos passos do irmão no corredor à educadora reconhecida nacionalmente. Da criança que escondia livros debaixo do colchão à mulher que construiu uma biblioteca comunitária. De alguém que acreditava merecer o abuso à avó de 5 netos que crescem sabendo que são amados incondicionalmente. Se você me perguntasse, quando eu tinha 10 anos, se perdoaria um dia aqueles que me machucaram, teria dito que não, que jamais esqueceria ou perdoaria. E de certa forma, não esqueci. As cicatrizes ainda estão lá, invisíveis para os outros, mas sempre presentes para mim. Mas aprendi que a melhor vingança
Não é devolver a violência ou cultivar o ódio. É quebrar o ciclo. É construir algo novo e belo sobre as ruínas do que tentaram fazer com você. É transformar o seu próprio sofrimento em combustível para mudar o mundo, nem que seja apenas o pequeno mundo ao seu redor. Minha história não é única. Em cada cidade, em cada comunidade rural deste país, existem mulheres carregando fardos semelhantes, lutando suas próprias batalhas silenciosas. Se minha vida servir de exemplo para alguma delas, se der coragem a uma única menina para dizer, não, eu mereço mais que isso, então cada lágrima que derramei terá valido a pena. Porque no final, o que importa não é quanto sofremos, mas o que fazemos com esse sofrimento. Se o usamos para nos fechar ou para nos abrir, para perpetuar a dor ou para curá-la, para aceitar o mundo como ele é ou para transformá-lo no mundo que deveria ser. E se vocês, que estão me assistindo agora, carregam suas próprias cicatrizes, saibam disso. Vocês não estão sozinhos. Sua dor é real, mas não é seu destino final. Como eu descobri naquela pequena sala de aula há tanto tempo atrás, sempre existe um caminho para a luz, mesmo nas noites mais escuras. Esta é a lição mais importante que posso deixar. A verdadeira superação não vem de esquecer o passado, mas de transformá-lo em um futuro melhor. Não apenas para nós mesmos, mas para todos aqueles que virão depois de nós. Meus queridos, se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar se conhece alguém que já passou por algo parecido e se inscrever. Até a próxima!